Pessoal, boa tarde. Meu nome é Pedro Engler, sou o CEO do Infomoney. É um prazer estar aqui hoje com o Charles, meu amigo. Boa tarde. E um grande assessor de investimentos no CFP, uma pessoa super capacitada. O Charles ele tem a CMS Investimentos e ele foi selecionado como o melhor assessor do ano passado da XP Investimentos Corretora. Então é uma alegria começar aqui esse programa, o primeiro programa com uma pessoa tão qualificada quanto o Charles. Pedro, é um prazer estar aqui participando contigo do programa inaugural. Você sabe o trabalho que a gente faz no conjunto nos últimos anos, com sucesso, graças a Deus. Nós ajudando os clientes e aí evoluindo todo mundo junto. Então é um prazer estar contigo, como sempre. Legal. Bom, a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo. A ideia desse programa basicamente é o seguinte, eu vou explicar, a gente tá participando aqui de um chat também bastante ocupado por traders, então a gente pede um pouco de licença aqui para falar sobre investimentos de maneira geral. Tenho certeza que é um assunto de interesse de todos, mas até para contextualizar um pouco esse movimento, o Infomoney nasceu em 2000 como um site que falava basicamente de bolsa, cobria o assunto, o que subiu, o que desceu, o que está bom para comprar. Tinha os nossos fóruns super bem acessados. Em 2011 a gente resolveu fazer um movimento para passar a falar de dinheiro. A gente começou a falar como a pessoa pode ganhar dinheiro sendo um bom executivo ou um bom empreendedor, como é que ela pode cuidar do dinheiro dela para que ele renda mais, como é que pode comprar as coisas de maneira correta, como é que pode fazer um orçamento pessoal e, por fim, se a pessoa tem mais renda do que gasto, como é que ela pode investir esse residual. E dentro do investimentos a gente tem a parte de renda fixa, tem a parte de renda variável, tem multimercado, fundos, imóveis, etc. Então a gente segue com a área de mercado super forte e essa grade de programação que subiu essa semana acho que está super em linha com isso. Cada vez a gente tem mais programas que conseguem falar sobre o mercado e ajudar as pessoas a tomar as decisões melhores, ainda mais no mundo hoje, no Brasil especialmente, com tanta volatilidade, tanta incerteza. Mas também falar de um assunto que é investimentos, como olhando para um espectro um pouco mais macro, como é que a pessoa pode fazer uma alocação bacana, como é que ela pode entender o seu perfil, como é que ela pode entender o cenário, como é que ela pode saber que produtos que estão hoje ofertando boas rentabilidades e como é que ela pode jogar isso dentro da sua vida. Poucas pessoas hoje, assim, percentualmente, o número de pessoas que sabem, que fazem uma boa gestão financeira é muito baixo. Já visto um número de 20 milhões de pessoas que investem dinheiro na poupança, então é uma distorção enorme. O número de pessoas que investem num produto que tão ruim quanto a poupança em termos de rentabilidade. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o porquê que essa afirmação é verdadeira daqui a pouco. Mas o Infomoney quer cada vez mais ocupar esse canal para não ser só conhecido como um veículo que fala sobre trade, mas um veículo que fala sobre investimentos e que pode ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais as suas dinâmicas e fazerem aplicações melhores. Então, para vocês terem uma ideia, a gente está hoje com 6 milhões de usuários únicos no site. Usuários únicos são pessoas diferentes que acessam o site pelo menos uma vez por mês. São 45 milhões de páginas vistas todos os meses, o que nos coloca entre os principais portais hoje, principalmente verticais do Brasil. E é uma alegria estar estreando esse programa aqui com o Charles e eu já vou começar a falar algumas coisas sobre o tema. Para finalizar, a gente criou uma seção dentro do Infomoney chamada Ganhe Mais, e o Ganhe Mais é para ser tipo um TripAdvisor do mercado financeiro, onde os investidores podem conhecer as alternativas que existem para eles, então que tipo de serviços que existem, e a gente quer conectar esse mundo. Então, basicamente, a gente tem uma dúvida sobre como fazer o investimento, a gente pode acessar alguma corretora, algum analista, algum gestor para que ele possa ajudar. A gente quer fazer uma alocação, a gente pode acessar agentes autônomos que podem fazer essa distribuição desse recurso para a gente. Então, a ideia é aproximar um pouco mais os investidores desse mundo, porque na nossa visão é um mundo muito mais eficiente. A indústria independente hoje ela oferece margens melhores com a mesma segurança. Então,
quanto mais a gente conseguir aproximar esses mundos, quanto mais a gente conseguir educar as pessoas, melhores vão ser as possibilidades. Perfeito. Então, encerrando aqui a minha introdução, eu já passo aqui para aproveitar aqui um pouco o conhecimento do Charles e compartilhar com vocês. E fiquem à vontade, por favor, para colocar as dúvidas e observações aqui no chat, que eu vou monitorando. Basicamente, Charles, acho que a primeira coisa que a gente pode começar é falar um pouco sobre a importância da pessoa de ter um advisor, de ter alguém que ajude elas na sua vida financeira. Como é que tu vê isso? Como é que está isso no Brasil hoje? Perfeito. Hoje no Brasil isso é uma profissão muito nova. Né? As pessoas estão ainda totalmente acostumadas a conversar com o gerente do banco delas na hora de investir. Então, ela pergunta para o gerente do banco o que fazer. Então, a profissão do advisor ainda ela é incipiente no Brasil. Né? Ela ainda é um nenê, né? Acabou de nascer e vai evoluir. Esse tipo de evolução a gente já viu nos países mais desenvolvidos. No Brasil, a gente ainda vai ver isso certamente. Eu falo que eu sou um felizardo de estar entre os precursores nesse movimento, que eu comecei em 2008 e ainda, já passaram-se 7 anos e ainda é um nenê. Então, imagina falando disso há 7 anos atrás. Tem como nos dar uma ideia, assim, como é que os americanos como é que é o padrão de investimento dos americanos hoje? Só pra gente Até os anos 80, mais de 90% dos investimentos americanos era feito via banco, que nem a gente está acostumado a ver isso no Brasil. Esse mercado evoluiu da década de 80 para cá. Hoje, os bancos têm em torno de 5% dos investimentos americanos. 5%? De 90 para 5%. De 90 para 5%, exatamente. Enquanto que os outros 95% hoje foram justamente para firmas independentes, que foram para corretoras, foram para advisors. Então, firmas que não estão ligadas a bancos para fazer a gestão financeira do investidor. Porque ele não tem uma série de produtos e metas para bater, vendendo seguro, vendendo capitalização, crédito. Então, são pessoas exclusivamente focadas na gestão patrimonial do investidor, na busca de opções de investimento, de acordo com o perfil de cada um deles, sendo mais agressivo, sendo mais conservador, com liquidez, sem liquidez, e aí ajudar a pessoa a formatar um plano de investimento de longo prazo. Afinal, quando a gente começa a fazer patrimônio, a gente pode ter alguns objetivos de curto prazo, pode ser trocar de carro, pode ser comprar um imóvel, e tem objetivos de longo prazo, que é se planejar para a aposentadoria. Uma vez eu ouvi um advisor americano comentando que esse modelo de distribuição ele cresceu muito nos Estados Unidos porque o advisor, eles falam que está na same side of the table, no mesmo lado da mesa do cliente. Então ele olha para o mercado com a mesma visão do cliente então visando aumentar o patrimônio do cliente, porque lá nos Estados Unidos a remuneração deles está alinhada com o patrimônio total do cliente. Então, quanto mais cresce o patrimônio, mais eles ganham. É um pouco disso é um pouco assim que o advisor vê isso no Brasil hoje. Com certeza, se você é um advisor e você tem uma visão de longo prazo para montar um negócio bem estruturado, de longo prazo e bem sustentável, você tem que estar no mesmo lado do cliente. Se você não está no mesmo lado do cliente, certamente, mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber que ele não está fazendo um bom negócio. E ele vai trocar para outro lugar o investimento. Se você consegue se colocar do mesmo lado do cliente, se preocupar com o patrimônio dele, isso só vai te levar a crescer e ganhar mais dinheiro também. É uma consequência, é um ganha-ganha. Se o cliente está crescendo, está ganhando dinheiro, está satisfeito com o trabalho, ele vai investir mais com você, ele vai te gerar novos referrals, novos clientes, e isso gera mais patrimônio, e você vai crescendo junto com ele, junto com os seus clientes no longo prazo. Na prática, então, tu procura entender o perfil do cliente, e aí baseado na sugestão de alocação da corretora, tu faz a recomendação daqueles ativos com base no perfil. Perfeito, tem que saber o perfil, o que ele precisa de liquidez, porque você tem produtos conservadores, mas não tem liquidez, você fica travado nesse investimento por 1, 2, 3 anos. Tem outros que são agressivos e você tem liquidez, você consegue ter acesso ao capital no curto prazo, em 1 dia, 1 semana, 30 dias. Então você tem que ligar aos objetivos dele, ao perfil de risco que ele está disposto a seguir, junto com a questão da liquidez. Se ele quer
comprar um apartamento daqui a 1 ano, você não pode travar o capital dele por 3 anos. As coisas não se encaixam aí. E como é que é a escolha de uma vez que definiu o perfil e a classe do ativo, a categoria do produto, como é que você, qual é o leque como é que funciona a escolha do produto em si? Onde é que tu busca, como é que é a solução? Bom, a escolha de produto hoje, o que tem facilitado muito o lado do investidor principalmente, são as plataformas independentes, que é o que vai gerar essa migração do banco. A plataforma independente, ela tem uma série de produtos de terceiros. Se você vai num banco A, você vai ter produtos do banco A. Então, a CDB do banco A são fundos geridos pela gestora do banco A. No banco B, você vai ter produtos só daquele banco B. Quando você vai para uma plataforma independente, essa plataforma, ele vai ter fundos geridos do banco A, do banco B, do banco C, ele vai ter CDBs do banco A, do banco B, do banco C. Então você tem uma plataforma onde você consegue distribuir dentro de N emissores diferentes, N gestores de fundos diferentes, num só lugar. É como um shopping financeiro. Se você vai no supermercado, você tem um shampoo. Você vai lá, você tem um monte de marcas de shampoo dentro do supermercado. Você não tem uma marca só, a marca do supermercado. Hoje a gente já tem marcas do próprio supermercado, mas a marca do supermercado está dentre as opções dos shampoos. Perfeito. É a mesma coisa numa plataforma independente. Você pode ter produtos da plataforma, que é o gestor da plataforma, assim como você vai ter produtos de terceiros distribuídos dentro dessa plataforma. Então ela facilita o acesso a todos esses produtos quando você tem uma plataforma independente. Legal. Mas qual é o risco da plataforma independente versus a escolha através de um banco, por exemplo? Boa pergunta. O risco que você tem não é da plataforma, são dos produtos que você investe. Se você entrou numa plataforma independente e você fez um CDB do banco A ou uma LCI do banco B, você não tem um risco da plataforma. Você tem um risco do emissor desse crédito. Tá? Então, por exemplo, um negócio importante que foi criado esse ano, no ano passado até, foi o selo CETIP Certifica. O que é esse selo? A CETIP é que faz a custódia dos ativos de renda fixa, LCI, LCA, CDBs. Esse selo, ele certifica que aquele título que você comprou, ele está anotado lá que esse título pertence ao Charles, comprou na data tal, a remuneração tal, o vencimento é Y. Então, ele garante que esse título está lá custodiado no seu nome e não no nome da plataforma. Seria mais ou menos o seguinte, então, o assessor ele é uma espécie de, fazendo um paralelo aqui, talvez para quem não está tão familiarizado com o tema, Perfeito. O assessor é uma espécie de corretor de imóveis. Quando o cara compra um imóvel, ele não compra do corretor, ele compra um imóvel da Gafisa, da Cirela, da Iven, etc. O risco, então, não é se aquele assessor, se aquele corretor vai ter algum problema financeiro dele. O risco é se aqueles imóveis vão ser entregues. Perfeito. E a CETIP, de alguma maneira, seria a escritura do imóvel. O imóvel está escriturado, então quer dizer que realmente ele pertence ao registro de imóveis e à CETIP, é isso? Perfeitamente. Então, uma vez registrado lá, é do cara, não tem como tirar. Perfeitamente. Tem uma diferença em relação ao corretor de imóveis que eu gosto de ressaltar. O corretor de imóveis, ele fez aquela venda, ele ganhou a comissão e acabou o relacionamento. Certo. O assessor, ele está lá para cuidar dessa pessoa por décadas. Legal. Então o relacionamento dele pode ser eterno. Bacana. Então se você faz esse relacionamento bem feito, você se importa com o cliente, você cuida dele bem, você vai perpetuar esse relacionamento. Legal. E aí, tentando trazer um pouco mais para o exemplo mais claro, supondo que tu encontra um cliente hoje, ele tem, sei lá, 200 mil reais na poupança, ele é uma pessoa de 40 anos, tem 2 filhos, como é que começa esse trabalho? Vamos lá. Bom, a gente senta com ele e começa a entender primeiro o que ele tem de patrimônio, Tá. o que ele tem de receitas, o que ele tem de despesas, quais são os objetivos de curto prazo, eventuais necessidades de capital. Análise de perfil completa. E da análise de perfil completa dele. Porque ele pode ser uma pessoa conservadora e não ter necessidade de capital no curto prazo. Legal. Então ele não vai comprar nenhum imóvel, não vai comprar nenhuma casa, ele pode travar uma parte
maior desse capital num prazo mais longo. Qual que é o benefício de você travar mais longo? Quanto mais longo o prazo que você tem, maior a remuneração que os emissores dão nos títulos. Então, se você tem um CDB que você tem liquidez diária, ele vai pagar menos do que um CDB dessa mesma instituição que tem um prazo de 3 anos. Porque na medida que você travou esse capital, o banco ele consegue ter uma maior gerência financeira sobre o capital, o que ele precisa emprestar, o que ele não pode, o que ele precisa ter liquidez, o que ele não precisa ter liquidez. Se o banco vai e faz um empréstimo para um imóvel, emprestou R$1 milhão para alguém que foi comprar um imóvel, ele não pode chegar no mês seguinte e falar, o meu cliente pediu resgate, então você que eu te fiz o empréstimo, me devolve o dinheiro que eu te emprestei para comprar o imóvel, que eu tenho que devolver o resgate dele. Então, quando ele trava esse investimento num prazo mais longo, ele consegue fazer a gestão financeira do banco de uma forma melhor e com isso ele consegue pagar melhor também para o investidor. Chegou para o banco hoje e disse assim, cara, eu tenho esse dinheiro que eu quero aplicar aqui, mas eu posso prestar a qualquer momento. O banco vai dizer assim, tá bom, eu te pago 0,5%. Esse dinheiro aqui, eu não vou precisar nos próximos 2 anos. Então tá bom, isso aqui eu te pago o dobro. É mais ou menos isso. Então, exatamente, esse é o raciocínio. Eu dou mais tempo para o banco e o banco me dá mais dinheiro com a garantia que eu não vou pegar aquele dinheiro no curto prazo. Exatamente. Então todo mundo sai ganhando nesse relacionamento. E isso eu vejo que é um erro muito comum que as pessoas cometem. Talvez para mim é o principal erro de investimentos do Brasil. Eu queria depois listar contigo quais são as maiores falhas que as pessoas normais cometem. Mas para mim a poupança, em geral, as pessoas fazem a poupança pensando que é o dinheiro delas de longo prazo. Estão investindo. Né? Estão investindo. E aí já tem um conceito legal que eu aprendi esses dias, que é a poupança. O conceito de investimentos é eu abro mão de comprar esse telefone aqui hoje para comprar 2 telefones daqui a 3 anos. Então esse é o conceito. Eu abro mão de comprar uma coisa agora para investir e poder comprar mais lá na frente. Hoje a poupança rende 7% ao ano. A inflação está 9%. Então, ou seja, o cara bota o dinheiro na poupança e ele perde poder de compra. Então ele está fazendo um desinvestimento. A segurança da poupança hoje, o cara vai perder dinheiro. Essa é a certeza que a gente vai ter. Ele está perdendo potencial. Então, vamos dizer que ele vai comprar esse celular que custa R$1.000 hoje. Se ele deixou esse dinheiro na poupança, ele rendeu 7% em um ano. Então os R$1.000 vai virar 1.070 daqui a um ano. Tá? Se ele pegar esse dinheiro pela inflação, a inflação saiu hoje, inclusive, o dado de inflação, acumulado em 12 meses, está 9,25. Então, se esse celular acompanhou a inflação, ele custava R$1.000 um ano atrás, hoje ele custa 1.092. Ele tem 1.070. Ele não consegue mais comprar o celular pelo dinheiro que ele guardou, que ele achou que ele estava aplicando. Ele perdeu o poder de compra. Ele perdeu o dinheiro, literalmente. E se ele imaginar que ele poderia... que esse dinheiro ele não usaria por um bom tempo, que é um dinheiro que ele quer construir a sua aposentadoria, o seu futuro, ele poderia ganhar mais ou menos tipo uma taxa hoje com um produto tão seguro quanto a poupança. Que alternativa que ele teria? Hoje, para investimentos pequenos, inclusive, você tem... Pequenos é quanto? Estamos falando de R$20.000. Você tem opções de investimento que vão te gerar mais ou menos 12% em um ano. Para investimentos pequenos. Líquido, sem imposto? Líquido. Quer dizer que, então, que ele teria aqueles 1.000 virariam 1.120. Então, exatamente. A poupança era 1.070, o telefone era 1.090 e essa aplicação seria 1.120. Exatamente. Isso para investimentos pequenos mesmo. Se você tem investimentos maiores, você consegue remuneração maior também. Então, você vai ganhando poder de compra ao longo do tempo. Esse que é o conceito de investimento. Legal. Como você mesmo disse, deixar de consumir hoje para consumir depois, e esse dinheiro que você não usou agora, ele vale mais. Então, o poder de consumo lá na frente é maior. Então, é você abrir mão de um prazer momentâneo para um prazer futuro e ainda te sobra dinheiro em relação ao que você queria adquirir. Fazendo uma propaganda aqui, na edição desse atual da revista Infomoney, a capa ganha até 15% em renda fixa. Então, tem sugestões ali de como a pessoa pode montar uma carteira para ganhar até 15% em renda fixa com aplicações mais longas e respeitando o valor de patrimônio mínimo. Então, quem quiser entender, compra a Infomoney, a revista que vai ter as dicas. Tá nas bancas aí. Beleza. Mas continuando o teu raciocínio, o cliente, tu vai lá, vai entender o perfil dele, vai entender os objetivos, etc.
e aí vocês vão construir junto... A partir daí a gente começa a construir um planejamento de investimento. Legal. Então, o prazo, o perfil de risco, se ele está preocupado em acompanhar a taxa de juros, o CDI, se ele está preocupado em proteger o patrimônio da inflação através de títulos que pagam inflação mais uma taxa de ganho real, e aí começa a construir uma plataforma de investimento para ele, uma carteira de investimento propriamente dita. Legal, maravilha. E aí, a partir disso, tem um acompanhamento periódico para entender se aquelas... Perfeito, você tem que acompanhar, porque o mercado é dinâmico. Se a gente pegar há mais ou menos 2 anos atrás, uma renda fixa estava te gerando uma rentabilidade de 7,25 ao ano, que era a Selic. Perfeito. Hoje a Selic está 3,75 e provavelmente vai aumentar mais um pouco na próxima reunião. Então, 1 ano atrás você tinha um rendimento, hoje é outro. Há 2 anos atrás, 2 anos atrás, se você comprasse um título de inflação, ele te pagava em torno de inflação mais 3, 3,5%, 4%. Hoje o título de inflação te paga inflação mais 6, 6,5%, tem opções até de chegando a 7% ao ano. Então o mercado é muito dinâmico. Se você não está atento a essas mudanças, você vai ficando para trás e pode inclusive ter perdas. Se você não acompanhar essas mudanças, você fez um pré-fixado há 3 anos atrás com a taxa 7, perfeito, ele pagava 7, 8% ao ano. Hoje, como você acabou de dizer, um pré-fixado pode pagar 15% ao ano, 15% ao ano, numa renda fixa. Tem muita gente no Infomoney que gosta de buscar suas próprias soluções aqui, que tem o hábito de ser meio que se auto-atender. Que tipo de dicas a gente pode conversar, a gente pode passar aqui para a turma sobre dicas simples que tu vê que as pessoas normalmente cometem o erro? Vamos lá. Bom, a primeira, você já comentou, em relação à poupança. A poupança está perdendo dinheiro. Saia da poupança. Saia da poupança. Não tem como pensar. Não é à toa que a poupança está tendo os maiores resgates da história. Quem está deixando dinheiro lá está perdendo dinheiro. Justamente porque a inflação está maior do que o rendimento. Então, acho que essa é a premissa número 1. Segundo, quando você tem fundo de renda fixa, a taxa de administração é relevante no seu resultado final. Então, olha a taxa. Perfeito. Você tem fundos no mercado que acompanham o CDI, que é a taxa básica de juros, a Selic, que chegam a cobrar 4% ao ano. Esse é um fundo passivo, é um fundo que não demanda uma gestão muito grande, não demanda muita gente para fazer a gestão, então o custo de gerir um fundo desse é muito pequeno. Você tem fundos que estão cobrando 4%. Se você tem a Selic, vamos arredondar para ficar fácil conta, a 14 ao ano. Tira 4. Você tira 4, sobrou 10. Você tira 1,5% de 15%, na melhor das hipóteses, de imposto, sobrou 8,5%. A inflação é 9. A inflação é 9, você perdeu dinheiro nisso aí também. E o que seria uma taxa razoável? Então, fundos hoje cobrando em torno de 1%. Depende do patrimônio, você tem fundos que cobram 0,5% ao ano. Então entre 0,5% e 1,5% é uma taxa mais razoável. Isso é uma... Normalmente, quando eu faço algumas conversas, eu pergunto para a turma quantas pessoas sabem qual é a taxa de administração do seu fundo. Eu diria que, em geral, 10% ou 20% no máximo sabe quanto é que paga. E a taxa de administração é quanto que ele está pagando pelo produto. Então, quem não sabe a taxa de administração está comprando um produto sem saber o preço. É mais ou menos isso, Sim. né? Outro absurdo nessa questão de taxa de administração. Você tem fundos de uma única ação. Por exemplo, um fundo Banco A Petrobras ou Banco B Vale. Perfeito. Esse fundo ele tem ação só daquela empresa. De novo, igual ao fundo DI. Você não tem uma necessidade de gestão nesse fundo muita expertise. Por quê? É um fundo que só pode comprar ação da Petro. É um fundo que só pode comprar ação da Vale. Então, quando você tem isso, o gestor vai receber o dinheiro e vai comprar ação daquela empresa. Ele não vai olhar a Petrobras, vai olhar outras ações, uma Ambev, por exemplo, e ver qual que ele acha que tem melhores perspectivas. Aquele é um fundo que só vai comprar aquela ação. Então é extremamente passivo, cobrando 3% de taxa de administração por um fundo passivo. A taxa de administração ela passa a ser secundária quando você tem um fundo de gestão ativa, multimercado ou um fundo de ações de gestão ativa. Nesse caso, você demanda uma área de análise muito boa, gestores de primeira linha, porque a taxa de administração vai ser paga através da qualidade de gestão, que é a capacidade de gerar resultado
acima da referência de mercado. Então, fundo de ação, a bolsa subiu 10, o gestor conseguiu gerar um resultado de 20%, por exemplo. Então, a taxa de administração virou absolutamente secundária. A qualidade de gestão virou prioritária num tipo de gestão como esse. Entendi. Algum outro erro muito comum? Fundo de inflação. Fundo de inflação é uma coisa que gera muita dúvida. Isso eu ouvi recentemente algumas perguntas. Fundo de inflação, normalmente a pessoa compra porque ela quer se proteger da inflação. Ela diz, pô, eu quero que meu dinheiro cresça acima da inflação. Exatamente. Correto? Então eu tenho lá, é o que tu disse antes, eu tenho a inflação lá que é o IPCA e eu tenho uma rentabilidade extra de 3, 4, 5, 6%. É isso, né? Exatamente. Vou deixar claro aqui para Perfeito. Fundo de inflação gera muita dúvida. Eu vou tentar não entrar em muitos dados técnicos, porque ficaria muito complexo nesse momento. Mas o que acontece? As pessoas acham que a inflação alta é bom para o fundo de inflação. E é mentira. É o contrário. Quando você tem um fundo de inflação, você tem que esperar que a inflação vai cair. Isso beneficia o fundo. No longo prazo, ele vai te proteger da inflação. Só que você fala, coloquei um fundo de inflação. Ele tem, vamos dizer, inflação mais 6% ao ano. Aí fala, se a inflação subir, então para mim é bom. Não é bom. Você está protegido da inflação. Se a inflação é 6 ou a inflação é 10, teu aumento de poder de compra vai ser 6% se você tem inflação mais 6. Então a inflação você já tem ela na tua rentabilidade. O que acontece? Quando a inflação é baixa, a taxa de juros ela começa a cair. É justamente o inverso do que a gente está vivendo. A gente tem uma inflação muito alta. Com inflação muito alta, o Banco Central está tendo que subir a taxa de juros para segurar essa inflação. E como a gente falou há alguns minutos atrás, há 2 anos atrás você comprava um título de inflação pagando inflação mais 4, mais 3. Hoje você compra pagando inflação mais 6 e inflação mais 7. Ou seja, o teu poder de compra vai aumentar hoje 6, 7% ao ano. Há 2 anos atrás, se você tivesse comprado, era só 4%. Legal. O que acontece? Se essa taxa começa a cair lá na frente, o título novo vai pagar a inflação mais 4 de novo. Ele vai cair. Só que você já comprou um título que te travou num ganho real, que é o mais 6, por um prazo maior. Isso beneficia você. Então não é a inflação alta que beneficia o fundo de inflação. É o contrário. É a inflação baixa que vai beneficiar o fundo de inflação. Legal. Eu peguei aqui 4 coisas aqui e talvez acho que a questão só para fazer um resumo e encerrar essa parte das maiores falhas. Fuja da poupança está perdendo poder de compra. Regra número 1. Quando comprar entenda o tempo da sua aplicação, porque com base, quanto mais tempo tu oferecer, mais rentabilidade tu vai ganhar. Tem mais um quesito só que a gente não comentou nisso. Quanto mais longo, se você tem um título de 2, 3 anos, você posterga o pagamento de imposto. Perfeito. Quando você posterga o pagamento de imposto, você carrega o benefício que está gerando rentabilidade sobre o imposto que você ainda não pagou. Perfeito. Então, o resultado final, se você fizer, vamos dizer, uma aplicação de 10% ao ano, por 3 anos, tá, você vai ter um valor muito maior do que se você fizer 3 aplicações de 10% ao ano por um ano. Porque se vencer um ano, você pagou imposto. Perfeito. Vencer um ano, você pagou de novo. Boa dica. Bom, segunda boa dica, então, o prazo ele é importante, então trabalhem bem com o prazo. Se planeje para entender qual é o horizonte que vocês vão precisar daquele dinheiro e com base nisso ofereçam esse prazo para a instituição financeira. Quando comprarem qualquer produto de fundo, produtos que têm gestão, em geral eles têm taxa de administração, então entende qual é a taxa de administração e comparem essa taxa com produtos semelhantes. Então eu quero comprar um fundo DI no banco A, compare o mesmo fundo do banco B, do banco C, do banco D, tem ferramentas de comparação no mercado bem bacanas que conseguem mostrar isso, porque às vezes a taxa de administração é o que interfere na rentabilidade do produto. Então produtos muito semelhantes, só porque tem taxas de administração maiores, isso vale também para fundos de previdência. Principalmente nos fundos passivos, essa Perfeito, frase é verdade. Porque quando é um fundo que requer uma gestão mais competente... Você depende mais da qualidade de gestão do que a taxa. Perfeito, ótimo. Então acho que foi a outra boa dica. E cuidem com características de produtos, mas eu acho que aí já fica para ajudas mais profissionais para entender qual é, se na hora é o fundo da inflação, ou se na hora... enfim, outras alternativas. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é difícil de responder diretamente, sem saber o perfil do cliente,
que é, na sua visão, qual é o principal produto de investimentos hoje? Qual é o produto, qual é a bola da vez? Principal não existe. Você tem que adaptar o principal para cada perfil, para cada pessoa, como a gente falou, liquidez e risco. Hoje, obviamente, o que tem chamado muita atenção e é o que tem sido foco em geral de investimento é a renda fixa, justamente pelas altas taxas que está se pagando sem correr risco. O Batistone ele pergunta especificamente, LCI ou Tesouro Direto, o que é melhor? Eu, particularmente, prefiro LCI e LCA. Hoje está difícil encontrar LCI e LCA boas, porque com o mercado imobiliário em retração, a emissão de novos títulos está difícil. Tem pouco lastro para emitir esses títulos. Então a rentabilidade caiu muito em relação ao que se encontrava há 6 meses, 1 ano atrás. O Tesouro Direto é uma aplicação extremamente segura, justamente porque o governo não quebra. O que acontece? Ele está quebrado, ele emite dinheiro. Emitir dinheiro gera inflação, tem outros problemas de emissão de dinheiro. Só que ele emite dinheiro e paga. Os outros problemas é o efeito cascata nisso aí. Mas ele vai emitindo e paga os seus credores. Tá? Só que é importante fazer uma conta no Tesouro Direto em relação ao LCI. Além do imposto, você também tem a taxa de custódia. E a maioria das pessoas não coloca a taxa de custódia na conta a hora que compra o tesouro. E é importante você colocar isso para definir qual rentabilidade é melhor, qual é mais interessante. Normalmente uma LCI e LCA, que pagam rendimentos melhores, você trava ela, como a gente já falou, por 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Tesouro Direto, você tem o benefício de ter a liquidez e vender em qualquer momento. Perfeito. Então tem que colocar essas coisas na balança na tomada de decisão. Legal. Eu tenho o Seller aqui, que eu acho que quer validar até o nick dele, que é a tese que deve ser de venda. Ele quer saber, melhor ficar fora do Ibov? Eu particularmente não tenho aplicado mais em bolsa nesse momento. Eu acho que a gente está passando por um período conturbado. Se você me perguntasse, eu te diria que nosso problema financeiro, macroeconômico, é o menor de todos. Esse eu acredito que a gente conseguiria resolver de forma relativamente simples, num prazo de 1 ano, 1 ano e meio. Só que a hora que você junta o problema macroeconômico, junto com uma crise institucional, política que a gente está vendo, aí fica complicado saber por onde a gente vai sair dessa jogada, desse labirinto que a gente se encontra. A gente teve uma coisa que para mim pareceu absurdo, foi o próprio PSDB votar a favor da extinção do fator previdenciário. Foi o PSDB que criou. Então o que a gente quer? A gente quer se preocupar em um Brasil melhor? Qual que é a preocupação que a gente tem com o nosso futuro para colocar a casa em ordem? Perfeito. Quanto que essa briga política vai custar para a gente que paga a conta? Né? Somos nós que pagamos a conta. Perfeito. Tem uma pergunta bacana aqui do convidado 2491. Ele quer saber, ele tem 600 mil reais e quer saber como é que ele pode fazer uma aplicação com o objetivo de complementação de renda. Imagino que ele queira ter uma renda em cima de 600 mil reais. A questão é se ele vai precisar tirar isso mensalmente ou semestralmente, porque você tem, por exemplo, como a gente falou, os fundos DI, tem liquidez diária, D0. Só que tudo que você tira em até 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto sobre o ganho. Perfeito. Tá? Você tem opções, por exemplo, como fundos imobiliários, que caíram muito no último ano. Uma das causas foi o aumento da Selic. Só que você tem a oscilação da cota na bolsa. Então, você pode comprar uma cota por R$100 e daqui a 6 meses ela valer 70, 80 ou 120. O fundo imobiliário ele gera um rendimento mensal que ele paga em conta. Só que você tem a oscilação da cota. Talvez alguém que está buscando já receber renda mensal, ele não está disposto a esse tipo de risco de oscilação da cota. Você tem o risco de vacância. Se você tem vacância, você diminui o rendimento que o fundo paga mensalmente. Você tem debêntures, por exemplo, que pagam juros semestrais ou anuais. As debêntures de infraestrutura são isentas de imposto. Então, todo o dividendo que você recebe, ou tudo que você vende da debênture, você não paga imposto. Então, é importante entender muito qual que é essa receita necessária para a retirada, para conseguir conciliar e ele começar a montar uma carteira de acordo com o objetivo dele. Legal. Maravilha. Chegaram mais algumas perguntas aqui que a gente selecionou. Eu vou começar aqui.
Possuo aproximadamente R$ 400 mil e tenho a receber outros R$ 500 mil até o final do ano. Gostaria de saber quais as alternativas mais recomendadas para gerar renda e não precisar usar o montante para pagar algumas contas do dia a dia. Então, Acho que é mais ou menos nessa linha. Mais ou menos nessa linha. Você tem... aí você começa a montar justamente essa carteira para poder colocar LCI, por exemplo, de curto prazo, que não tem imposto, de 3 meses, então, para uma parte que ele tem a necessidade no curto prazo. E aí, ir montando de acordo com qual que é a necessidade dele de retirada mensal em cima desse patrimônio. Aqui tem uma pergunta que eu acho que exemplifica, que dá para ser bem didático na explicação. Tenho na minha poupança R$ 60 mil, fruto da venda de um terreno. Eu sei que a poupança não é o melhor lugar, mas o Jorge ele tem dificuldade de escolher alternativas. Ele já ouviu falar de LCI, LCA, mas ele não consegue escolher como é que ele escolhe o produto certo, como é que ele vê qual é a rentabilidade. Acho que os produtos de comparação, como você mencionou que tem no mercado, é um ponto de partida interessante para ele. Lá você pode comparar 95 do CDI contra a poupança, como é que foi nos últimos 12 meses, 24, 36 meses. Então você começa a comparar a rentabilidade desses diferentes produtos. Eu acho que é um ponto de partida interessante. Procura plataformas independentes. Eu particularmente trabalho com a XP. Desde que a XP criou essa plataforma independente em 2011, ela começou a ter todos esses produtos. Tem outras corretoras também que disponibilizam esse tipo de ferramenta e de comparação e de produtos também. Então acho que é um ponto de partida interessante para ele comparar, inclusive, o banco dele, o que o banco dele oferece, o que essas plataformas independentes oferecem. Fundos DIs, ou LCIs, LCA, CDBs, e se ele pode travar por 2, 3 anos, certamente ele vai ter rentabilidades extremamente superiores do que a poupança, com a garantia do FGC. Acho que é importante mencionar isso em relação à segurança que a gente não falou ainda, Pedro. Legal. A poupança, ela tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É um órgão privado. Tá. Como é que funciona? Tudo que os bancos recebem de depósito, a prazo, de CDBs, LCs, etc., LCAs, ele tem um valor bem pequeno sobre esse depósito que ele tem que pagar de seguro. Então todos os bancos fazem isso. Tá? Então ele é um órgão privado e não um órgão governamental. Quem protege a poupança é o FGC. Quem protege a poupança é o FGC. Tá. LCI, LCA, CDB, as LCs, letras de câmbio, contam exatamente com a mesma garantia. Então tua garantia patrimonial é a mesma de quando você tem poupança. Se aquela instituição que eu estou aplicando quebra, eu tenho o meu capital protegido pelo FGC. Mais importante que o capital, você tem o capital, mais o rendimento até a data de quebra, dentro do limite de 250 mil por emissor. Então você tem 1 milhão. Distribuir esse 1 milhão em 5 emissores, 200 mil em cada um, eu garanto o principal mais o rendimento, portanto que esteja até o limite de 250 mil cada um deles. Ou seja, vamos dizer que os 5 chegaram a 250 mil, eu tenho 1 milhão e 250 mil garantido. Legal. Tá? Muito bom. Muito bom. Aqui tem uma segunda pergunta que acho que é um pouco mais complicada de bate-pronto, mas vamos ver se tu consegue aqui. Eu tenho 70 mil reais na poupança e um terreno financiado em mais de 105 meses, cujo saldo devedor é 35 mil reais. Então ela tem CDI aplicado e deve 35 no financiamento. E a incorporadora oferece um desconto de 5% para quitar. É um bom negócio manter o dinheiro na poupança ou aplicar no Tesouro Direto ou quitar? Pensando por cima, acredito que manter na poupança e manter o financiamento, penso que não deve valer a pena pela taxa de juros desse financiamento nesses 105 meses. Tá? Normalmente a taxa de juros desse tipo de financiamento ele é acima de 8%. Hoje deve estar chegando algo, depende da sua negociação com o banco, do seu relacionamento, deve girar algo entre 9%, 11%, 12%. Estou falando por cima, para saber quando ele fez o financiamento. Sim. As taxas um ano atrás eram menores. Supondo que seja 10, ela está tendo 7 na poupança e pagando. Então ela está aplicando as 7 e pagando 10 pelo saldo. Ou seja, ela está pagando para manter esse dinheiro em caixa em vez de liquidar. Perfeito. Se ele faz um investimento de 2, 3 anos, pré-fixado, como você comentou, você tem 15% renda fixa. Se ele está pagando 10
e ele pode investir a 15, Tá ele valendo tem a um pena. spread entre o que ele paga de juros e o que ele recebe. Aí vale a pena manter isso aí investido. Perfeito. Então, precisaria saber os números mais em detalhes para definir se vale a pena manter o investimento. Na poupança, certamente não. Mas se vale a pena ele fazer algum outro investimento por esse prazo e ter um spread entre o que ele paga de juros e o que ele recebe de remuneração em outro tipo de investimento. Legal. Tem uma pergunta da Zoraya, que ela quer saber se vale a pena começar com R$ 500 por mês e se vale a pena, tem algum produto que comporte esse investimento e o que ela poderia ganhar ao longo do ano? Sempre vale a pena começar. Como o exemplo que você deu do celular é perfeito. Então, quanto antes você começa, mais você vai ter lá na frente. Eu falo que isso é a mágica dos juros compostos. Porque cada dia que passou, você tem 500. Vamos dizer que no dia seguinte você tem 500,50. No dia seguinte você vai receber juros já sobre 500,50, não sobre 500. Então isso vai aumentando, isso vira uma bola de neve a seu favor. É que nem a dívida. Quando você tem uma dívida e você não paga, ela vira uma bola de neve que vira impagável. Principalmente se você está no cheque especial ou no cartão de crédito. Quando você tem um financiamento, quando você faz um investimento, essa bola de neve é a seu favor e não contra você. Então sempre vale a pena começar. Quanto antes, mais tempo você vai ter para rentabilizar esse capital. E você encontra alguns investimentos para valor de R$ 500. É importante ficar atento na questão de taxas, porque normalmente investimento de R$ 500 você tem taxas muito altas. Então é importante ficar muito atento a isso. E na medida que você vai aumentando esse patrimônio, você pode ir migrando de um fundo para outro que tenha cobrança de taxas menores. Legal, maravilha. Então, estamos chegando no final do programa. Tem uma pergunta aqui do trader. Quanto tempo leva para o FGC pagar aos investidores? Não, isso depende muito da estrutura do banco, de todo levantamento de dívida do banco para o FGC fazer o pagamento. Tivemos casos de pagar em 1 mês e meio, tivemos um caso que extrapolou, que chegou quase 6 meses. Isso porque você teve uma série de problemas de registro de ordens, teve pessoa querendo comprar o banco no meio do caminho, então tudo isso gerou uma demora adicional. Depois desse último que aconteceu, foi quando foi criado o selo CETIP Certifica que a gente comentou. Acredito que, caso uma eventualidade como essa, vai ser muito mais rápido, porque como já está tudo cetipado, como a gente fala, está anotado na CETIP quem é o dono de cada título, acredito que será muito mais rápido, acredito que não chegue a durar 2 meses. Não tenho como garantir isso, não tivemos nenhum evento depois da criação desse selo. Perfeito. Mas eu particularmente acredito que será mais rápido. O que é importante, então, se a pessoa buscar uma alternativa de investimentos fora de repente, de um grande banco, buscando essas rentabilidades melhores, é importante ela saber se essa instituição tem a certificação da CETIP, correto? Perfeito. É importante isso porque ela tem certeza que está lá, aquele chassi está anotado que pertence ao investidor CPF 1234 e não a corretora que fez a compra de um lote. Então aí cada a corretora fez uma compra de um lote de 50 milhões. Quando as pessoas vão aplicando, para a CETIP não é a corretora que tem 50 milhões. Eu tenho lá 100 mil, você tem lá 200 mil, você tem mais dinheiro, né? Você tem lá 200 mil, então assim vai anotando cada um deles, ele sabe quem é o dono de cada porçãozinha daquele capital. Maravilha. Bom, estamos chegando no final aqui, a ideia é fazer um programa curto. Agradeço aqui as perguntas que chegaram por e-mail, que foram colocadas aí no sistema. Quem quiser acompanhar mais o Charles pode entrar na plataforma do Ganhe Mais do Infomoney, ganhemais.infomoney.com.br. Tem um campo correndo a página que dá para localizar os assessores. Quem está lá, Charles, vai aparecer. E quem quiser entrar no teu site, tem algum site ou o que tu recomenda para ti? Temos um site. Bota um e-mail, alguma coisa aqui. Bom, primeiro que eu te parabenizar pela iniciativa do Ganhe Mais. Legal. Eu acho que é uma iniciativa muito legal, aberta para todo o público de advisors, se aproximar do investidor e uma forma também de facilitar o investidor a encontrar um advisor que possa atendê-lo, tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Então, eu acho uma iniciativa muito boa para esse mercado que a gente falou no começo, que ainda é um nenê, para ajudar a desenvolver isso
Quanto mais rápido a gente conseguir desenvolver esse mercado, mais rápido o investidor vai aprender a investir de uma forma melhor do que ele investe hoje. Nosso site é www.cmsinvest.com.br. Vou digitar aqui, tá? E quer deixar teu e-mail para quem quiser falar contigo? O e-mail cmsinvest@cmsinvest.com.br. Beleza. Ótimo. Então, eu escrevi aqui no chat, vai aparecer agora. E obrigado de novo, foi um prazer. Até a próxima quarta-feira, às 14h com um novo convidado, um novo CFP aqui, para nos ajudar a tirar as dúvidas e fazer com que as pessoas possam investir cada vez melhor. Obrigado pela oportunidade. Foi um enorme prazer participar Obrigado. do inaugural. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.